Muito bem, agora chegamos então na parte importante do vídeo que trata sobre a invasão do exército romano em Israel e na sua destruição de Jerusalém e do templo. Então, começa no verso 15 que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então veja que na invasão do exército romano, Mateus aqui ele logo relata aquilo que Jesus falou. Jesus ele considera que a invasão do exército romano em Israel, na destruição de Jerusalém e do templo, é o cumprimento da abominação da desolação de que foi predita pelo profeta Daniel. Isso aí nós podemos ver de modo bem claro quando você lê o livro de Daniel, no verso 1 e no verso 11, está predita essa abominação desoladora. E é quando ele trata sobre daquilo que eles iriam fazer com o templo, principalmente, que era o local sagrado, aonde aquelas pessoas iriam profanar aquele lugar, iriam impedir que os sacrifícios, né, e as coisas que eram feitas ali diariamente, né, fossem interrompidas exatamente pela invasão daquele local sagrado. Então, isso foi predito por Daniel em 12, 1 e 11. Aqui, o Senhor, ele trata essa desolação, essa abominação, como a invasão do exército romano em Jerusalém. Então, veja, só para explicar o que foi que houve, para que você entenda sobre a guerra judaica. No ano 66 DC, depois de Cristo, o exército romano, liderado pelo procurador da Judéia, Géssio Foro, saqueou 17 talentos de ouro do templo. Isso era muita coisa, dando causa à guerra contra os judeus, que o enfrentaram e destruíram seu exército. Logo depois, Sestio Galo, comandante das legiões da Síria, invadiu Jerusalém para restabelecer a ordem. Mas seu exército foi derrotado pelos revoltosos, os quais já naquela época ocuparam locais sagrados do templo. Esse foi o início da guerra judaica, o que levou o imperador Nero a enviar um grande exército sob o comando do general Vespasiano para acabar com a rebelião. Na segunda metade do ano 67 DC, no meio da guerra judaica, revoltosos judeus invadiram o templo e o profanaram, fazendo dele sua fortaleza. Isso durou até setembro do ano 70 DC, quando o exército romano invadiu o templo e o queimou, destruindo-o até os alicerces, cumprindo a profecia do Senhor, ou seja, aquela profecia que foi feita lá no começo do capítulo. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo que vocês veem nesse edifício maravilhoso, suntuoso, vai ser destruído. Então, isso se cumpriu agora no ano 70 DC. Então, veja, esse verso 15 ele dá início exatamente ao que houve na questão da invasão do exército romano em Jerusalém. Isso ocorreu por volta do ano 67 DC e durou 3 anos e meio até a destruição do templo. Isso estava profetizado lá em Daniel. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Verso 16. Esses detalhes eu conto lá no meu livro, mas aqui não tem como a gente passar para que o vídeo não fique muito longo. Verso 16 diz assim: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se desses episódios de exércitos do Império Romano invadindo Jerusalém, em 66 DC, todos os crentes judeus que lembraram, né, das palavras do Senhor, fugiram de lá, provavelmente para a cidade de Pela, cidade nas montanhas, uma das 10 cidades de Decápolis, hoje é território da Jordânia. Então veja que essas pessoas, quando viram aqueles exércitos invadindo Jerusalém, eles correram dali para salvar as suas vidas. E aí vai se cumprir os versos seguintes que estão aqui. Então, quem temia a Deus, quem ouviu o Senhor falar aquilo,
certamente saiu logo de Jerusalém, porque sabia que quem ficasse ali não teria mais chance de sair. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora vamos para o verso 17 em diante. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Esse verso aqui, nós temos que entender que o telhado aqui, as casas, principalmente dos pobres, elas ficavam em cima das muralhas de Jerusalém. E havia um telhado comunitário que cobria as várias casas pequenas que estavam ali em cima. Então, muitos judeus usavam esse telhado para orar. Quando chegava as horas das suas orações, eles iam lá para o telhado para se afastar da sua casa ou se unir a outras pessoas que oravam e ficavam ali orando. E ali Jesus disse: quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Não pense que é como se fosse um sobrado, onde você estivesse na parte de cima e tivesse uma escada que desce direto para a sua sala, para o seu quarto. Não, não era assim. Era uma escada comunitária, aonde as pessoas tinham que descer dali e ir para as suas casas para buscar lá as suas coisas. Por isso que a coisa era tão iminente, tão terrível, que Jesus então diz: não desça, corra, saia daí, não desça para tirar nada da sua casa. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Infelizmente, não sabemos exatamente quem não deu ouvidos ao Senhor, mas de forma Joséfo fala que milhares de judeus chegavam para as festas judaicas todos os anos, principalmente a Páscoa, que era quando mais enchia. E ele disse que entre os anos 67 e os anos 70, ninguém mais saiu de Jerusalém, só entrava e não saía mais, porque eram pessoas que eles chegavam com dinheiro, bois, cordeiros, né? Várias coisas que eles traziam para fazer o sacrifício diário. E aí eles chegavam e Jerusalém estava tomado de magos e ladrões. Portanto, ou seja, essas pessoas eram judeus. Eles entravam ali e não saíam mais. Então Jesus ele volta a dizer: ó, quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Vá embora. E verso 19: ai das grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, né, não aconteça no inverno, nem no sábado. Então veja, de acordo com Eusébio, aqueles cristãos eles fugiram assim que viram os exércitos, eles fugiram logo para os montes e foram atrás de uma cidade chamada Pela. Para você ir a pé de Jerusalém até Pela, você tinha que sair, passar por Samaria, cortar ela toda, e lá em cima você entrar para a direita para descer o Rio Jordão e depois subir as montanhas até Pela. Ou então você saía de Jerusalém, descia para as áreas ali de Jericó, próximo do rio, atravessava o rio e ia pela a Pérea, né? E aí subia até as montanhas aonde ficava Pela. Então, era um caminho dificultoso, principalmente se nós levarmos em conta aquela situação, naquela época, que não havia avião, não havia Uber, não havia táxi, nada. Tinha que ser mesmo a pé, no meio da mata, correndo risco de bichos, de salteadores, né? Ladrões. Então, era uma caminhada difícil, por isso que eles, ai das grávidas. Agora imagine você ter que, era uma caminhada de vários dias. Você ter que apanhar uma mulher que estava grávida, ou outra que estava com um filho pequeno ainda, dando de mamar, e ter que fugir com ela no meio do mato por vários dias. Era algo terrível, né? E aí, por fim, verso 20: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui está dizendo claramente de que povo está se falando, o povo que guardava o sábado. Quem era? O povo judeu. Então, quando ele fala aqui, todos esses versos vão identificar um único povo, o povo que estava em Jerusalém. Sejam aqueles que estivessem em cima do telhado, aqueles que estivessem no campo, as grávidas, eh, todos aqueles eram judeus de Jerusalém.
Esse é o povo a quem é dirigido, a quem o Senhor disse que vai se cumprir a abominação desoladora predita por Daniel. É isso que a Escritura ensina. O que vier de narrativa humana é de procedência maligna. Não deve ser considerado, porque a nossa regra de fé e prática está na Escritura. Então, irmãos, os versos 16 a 20 só são aplicáveis àquela Jerusalém. Os futuristas procuram levar esses textos, esses versos, né, para um futuro indefinido, em clara ofensa ao sentido do texto bíblico, ou seja, dizendo que isso vai se cumprir milhares de anos depois e tal. Mas pense, ou seja, por exemplo, na nossa época hoje, se eles querem trazer isso para essa Jerusalém atual, pense como que isso vai acontecer. Pessoas fugindo do telhado, isso não tem mais hoje. Não tem mais telhado. O telhado de Jerusalém foi destruído. A única coisa que tem é um pedacinho das muralhas, que Deus deixou como testemunho para quê? Eles estão hoje orando lá, chorando. Mas aquilo ali, os telhados onde ficavam as casas, as muralhas, caíram todas. Não tem mais telhado em cima de muro para fugir desses telhados. Não tem mais. Ou seja, os campos que as pessoas trabalhavam fora e aí faziam lá suas plantações e quando chegava a tardezinha eles vinham para a cidade para dormir na sua casa. Isso aí acabou. Não tem mais nada disso hoje em Israel, né? Então, isso só se aplica ao povo judeu daquela época. É impossível isso ser aplicado hoje. Se alguém tiver que fugir hoje, vai fugir por avião, por carro, por moto. Então, veja, esse texto só pode ser aplicado àquela geração. Continuando, irmãos. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quando Jesus fala isso, ele fala de um tipo de tribulação que ela seria ímpar, não teria outra igual, nem antes e nem depois. Talvez você pense, como que se pode ter certeza que isso se cumpriu? É só você ler a história dos hebreus na guerra judaica, no relato sucinto, criterioso de Flávio José. Ele vai ali falar coisas que você pode ter certeza que a vontade é de derramar lágrimas, porque é algo terribilíssimo. É algo que a nossa alma não suporta em ler, quanto mais aqueles que estavam ali presentes. Foi uma aflição completamente avassaladora. Então, essa profecia de Daniel 12, 1 e 11 foi dirigida ao povo judeu, de que Jesus aplica nesse verso ao povo judeu. Considerar isso como para todas as nações não tem nenhum fundamento, nenhum sentido. Essa abominação desoladora foi predita também nas 70 semanas de Daniel e foi cumprida cabalmente nos anos 70 DC. Se ler lá no capítulo 9 de Daniel, ela vai tratar sobre as 70 semanas. E tudo vai acabar com uma desolação. E ali vai falar do anticristo que vai vir. Essa besta é exatamente aquele imperador da época da destruição de Jerusalém. Entretanto, quando a gente vai para Apocalipse, nós vamos ver que lá diz que a besta ela tem várias cabeças. Essas cabeças, além de serem 7 montes, eram também 7 reis. Então, esses reis, em certo sentido, num determinado momento de tempo, eles agiam como se fossem a besta, mas a besta é Roma. Agora, alguns, ou seja, os imperadores são as suas cabeças. Então, Nero foi a besta no seu tempo, quando perseguiu cristãos, quando mandou destruir Jerusalém. Entretanto, Nero morreu em 68 DC. Ele foi a besta no seu tempo, foi uma das cabeças da besta.
Depois, então, da sua morte, vieram 3 imperadores que começaram a batalhar entre si pelo reinado de Roma, mas eram fracos imperadores que só reinaram por meses. O imperador que se fortaleceu, que se firmou e que livrou Roma dessa guerra civil, que passou até após a morte de Nero, foi exatamente o general que tinha sido colocado por Nero, Vespasiano, que em 69 ele assumiu o Império Romano. Foi o imperador. Ele já tinha destruído todo o Israel. Aí agora ele deu ordens, né? Ou seja, agora não, na época ele deu ordens para Tito, para que Tito, seu filho, que era um dos generais, destruísse totalmente Jerusalém e o templo, sob seu comando. Portanto, irmãos, nessa época, quem era a besta era Vespasiano, que era um dos reis de Roma, era uma das cabeças da besta. Então, isso nós temos que entender. O sofrimento do exército romano foi tão terrível que, se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. É isso que o texto bíblico diz, né? Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, mesmo aquele povo judeu sendo rebelde do jeito que era, ainda tinha muitos deles que Deus iria salvar. Então foi cumprida a ira de Deus sobre os judeus, mas havia muitos a serem salvos, e foram, mas no meio de grande tribulação, no meio de muito sofrimento. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Muitos falsos profetas indicaram locais para seus levantes, o deserto, Jerusalém, etc. Mas o alerta foi dado para aquela geração. Ó. Se eles disserem que está lá, não vá, ou que está acolá também não vá. Por quê? Porque eram falsos. Porque quando Cristo viesse, ele muito bem seria conhecido pelas pessoas que deveriam vê-lo. Essa que é a verdade. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Como a gente já disse antes, né, eram magos que enganavam o povo com artes de magia, conforme relata José. Em Atos 8, 9 a 24, já principiava esse mal dentro de Israel, quando trata ali de Simão, o mágico, né? Que tentou comprar o poder do Espírito Santo, você vê como que ele estava, como Pedro disse, numa iniquidade profunda, né? Então, Cristo diz: Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está aqui, ele está no deserto, não saeis. Ele está no interior da casa, não acrediteis, né? Então, o aviso foi dado. Aí Cristo fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ele está falando aqui, veja que esse verso é muito mal interpretado pelo futurismo. O futurismo se utiliza desse verso indevidamente, procurando estabelecer uma vinda universal. Todavia, as chuvas e os relâmpagos sempre foram locais. Não existem relâmpagos globais, ou seja, que tenham abrangência entre um polo e o outro. Relâmpagos são vistos na região chuvosa, podendo ser de poucos quilômetros. Ora, isso aí qualquer pessoa, né, que tenha qualquer experiência no campo já sabe que é assim. Às vezes, uma região está ali, aquele temporal muito grande, e você mora a alguns quilômetros e não tem nada lá. Então, relâmpagos e chuvas são locais e não globais, e não em todo mundo, como eles passaram a interpretar isso como uma vinda universal. Mas é um grande engano, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. É referência ao morticínio em Jerusalém. Joséfo, ele relata que a cidade de Jerusalém e os vales circunvizinhos ficaram lotados de cadáver, o que certamente atraiu abutres ou águias, né?
Muito bem. Então aqui nós vamos dar mais uma pausa e depois nós voltamos para a questão da volta do Senhor em juízo.